e agradecer a presença das autoridades, professores, pesquisadores de outros estados e países, alunos e a comunidade em geral por prestigiarem esta cerimônia. Lembrando que esta solenidade seguirá as normas do cerimonial universitário da UFRN. Pedimos que mantenham os celulares no modo silencioso durante todo o evento. Para compor esta atividade da mesa redonda 3, intitulada Experiências de acesso à permanência de estudantes de acesso afirmativa, convidamos a professora Josélia Gomes, professora do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da Universidade de Rondônia, campus de Paraná. Na sequência, convidamos para a mesa a professora Luísa Mascoff, professora da Universidade Federal do Paraná, lotada no campus universitário de Itaguaí-Tejuca. Convidamos ainda para a mesa a servidora técnica Terezinha Pereira, que é servidora da Universidade Federal do Oeste do Pará e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação na Amazônia, associada plena em rede Educanorte. Neste momento, convidamos para a mesa ainda a professora Mariana Pereira, na qualidade de moderadora. A professora Mariana é docente do Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Fronteiras e presidente da Comissão de Heteroidentificação da UFRN. Na sequência, convidamos a professora Mariana Pereira para fazer a leitura do currículo dos palestrantes da mesa redonda 3, intitulada Experiências de Acesso e Permanência de Estudantes de Ações Afirmativas na Amazônia. Boa noite a todos e a todas da saúde. Vamos dar prosseguimento com essa mesa. Nesse evento tão importante, né, que reúne dois eventos, o Centro Veterinário Internacional da Sociedade de Fronteira e o primeiro Seminário Amazônico de Ações Afirmativas. Né? É uma iniciativa do programa PPG Sol e do projeto organizado e liderado pelo professor Marcinho Pinto. Nós teremos aqui na mesa a professora Josélia Gomes, que é pós-doutora em Educação, doutora em Educação Escolar, mestre em Desenvolvimento Regional do Meio Ambiente, especialista em Pedagogia, graduada em Pedagogia, ingressou na Educação no ano de 1996, em Porto Velho, Rondônia, como docente e depois coordenadora pedagógica na Educação Básica Pública. Atuou como professora na Educação Superior, na rede privada, desenvolveu atividades de consultoria de Programa das Nações Unidas, para o desenvolvimento PNUD, e depois um programa de formações de professores organizadores do MEC. Plantou a Projetoria de Cultura e Extensão e assuntos estudantis da Universidade Federal de Rondônia, e contribuiu na criação do curso para a docência indígena, a licenciatura em Educação Básica e Intercultural, do qual é docente na atualidade. Desenvolve trabalhos de formação docente inicial e continuada, projeto Açaí, Civil, Diversidade e Vídeo Intercultural. Coordena projetos de iniciação científica, divide ações e projetos de extensão universitária.
Professora José Gomes. Eu vou fazer a leitura do currículo de todos depois, né? Para falar comigo. A professora Luísa Mastoni possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Pará, mestrado em Antropologia pela Universidade Federal do Pará e doutorado em Antropologia Social pela Universidade Federal do Pará. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Unifesp, dotada no Instituto de Ciências Humanas, atuando no curso de licenciatura e bacharelado em Ciências Sociais, da Faculdade de Ciências Sociais do Araguaia Tocantins, e no programa de mestrado profissional em Sociologia, Prof. História e Unifesp. É coordenadora do curso de bacharelado em Ciências Sociais, diretora da FACSAT e coordenadora de junta do PACOP Equidade na Unifesp. Tem experiência na área de etnologia indígena e antropologia rural, desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa e extensão, com povos indígenas e povos de comunidades tradicionais do território sudeste do Pará e do Baixo Tocantins, principalmente nos temas conhecimentos tradicionais, identidade étnica, território superior para indígenas e quilombolas, política de ação informativa para indígenas e quilombolas e organizações sociais. E por fim, o currículo de Terezinha Pereira. É doutoranda no programa de pós-graduação em educação na Amazônia, associada plena em rede está na rede de engenheiro da mestrado acadêmico em educação pelo programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal do Oeste do Pará, especialista em língua portuguesa e literatura pela Universidade Federal do Pará. Graduação em licenciatura plena em letras pela Universidade Federal do Pará. Graduação em tecnólogo em secretariado pela Unicef. Membro do grupo de pesquisa Indigenismo, Sociedade e Educação na Amazônia, ICEA, UFOA. Membro de grupos de pesquisa prática e UFOA, ambos com certificação do CNPq. Coordenou o projeto de extensão responsável pela elaboração da cartilha de combate ao racismo e à discriminação contra indígenas nas escolas da região urbana de Santarém, Pará. Parceria com a Universidade Federal do Oeste do Pará e Rede Estadual de Ensino do Estado do Pará. Pesquisas e produções acadêmicas na temática de educação superior indígena com aportes teóricos nas vertentes pós-coloniais, decoloniais e decolonialidade. Servidora pública federal vinculada à Universidade Federal do Oeste do Pará. Atuou como diretora de políticas educacionais e ações afirmativas na Pró-Reitoria de Gestão Estudantil da Universidade Federal do Oeste do Pará. Uma vez lendo a composição e o currículo da nossa convidada, né, a gente faz aqui um combinado, né, de apresentação, ao final da contribuição das professoras, a gente vai abrir para perguntas, tá, gente? Manifestem, tá bom? E aí vai o monitor até você fazer as perguntas. Boa noite. Boa noite. Nome da Universidade Federal de Rondônia, eu agradeço o convite, né, que foi feito pelo coordenador do projeto da Equidade, professor Marcinho Pedro. Quero também parabenizar, né, todo o grupo, a equipe, inteira, a gente vê o quanto esse grupo tem um compromisso com essa discussão e tem um compromisso com esse evento.
né? Isso é muito importante a gente ver, porque a vida passa tão rápido, e é importante que a gente, nos momentos em que a gente participa de algo, isso tem um sentido, tem uma importância para nós. Eu vejo muito isso aqui. E principalmente a liderança, né, do professor Marcinho. E eu parabenizo também esse momento, porque eu tenho aqui algumas coisas que eu tenho ouvido, tenho compartilhado com os colegas, aqui nesse auditório, lá nos bastidores, ou no hotel, ou nos cafés, nos almoços. São todos contextos muito interessantes de aprendizagem. E a ação afirmativa, ela é tão importante, ela é tão necessária, que eu sou um pouco de resultado dessa discussão. Eu gostei muito da fala da professora Ana, que essa parte do desconto, porque eu ainda não comecei a fala. Só os cumprimentos. Então, quando a professora Ana voltou lá em 2004 e falou alguma coisa, eu acho que todos nós, a gente tem uma hora lá na frente que não fazia sentido as ações afirmativas. E aí a gente foi aprendendo e como que esse tipo de espaço ele é formador. E é isso que é importante. O propósito dessa fala de hoje é compartilhar um pouco, né, a ideia que a gente tem uma visão panorâmica de como é que as instituições estão representadas aqui nessa mesa, como é que elas têm caminhado nessa direção das ações afirmativas, né? Quais são as feições dessa ação afirmativa, quais são os avanços, e também quais são assim, os desafios, quais são os problemas que a gente ainda tem, né? E temos muito ainda. A trajetória da Universidade Federal de Rondônia, Rondônia é um estado aqui da região norte. Ele foi constituído inicialmente como território, em 1943, território federal do Guaporé, a partir de uma parte de terras do Mato Grosso e um pedaço de terra do estado do Amazonas. Então, juntando esses dois pedaços, eu fico pensando no dia que eles ficarem bravos e quiserem retomar essas terras, né? Espero que não. E aí, a partir desses dois pedaços, a maior parte do estado do Mato Grosso, Rondônia, então, se constituiu como um dos territórios, né? Território Federal do Guaporé. Aí, lá em 1966, 67, ele, então, adotou o nome de Território Federal de Rondônia, em função da trajetória do projeto, da implantação das estações, da estação telegráfica do Marechal Rondon. E aí o nome saiu do Guaporé e foi para Território Federal de Rondônia. E em 82, ele foi elevado à Comissão do Estado. E é justamente em 82 que o núcleo, o Pará, o Terezinha e o Luísa, vai lá para Rondônia, e ali é esse embrião que dá origem à Universidade Federal de Rondônia. Então, em 82, começa a trajetória dessa instituição. E assim, quando a gente fala de ação afirmativa, eu gosto de situar em relação à concepção, a quem eu estou me referindo? O que é ação afirmativa? Eu gosto de duas formas de pensar ação afirmativa, né? Da Biopesão e do Pérez Júnior. Um trabalha ação afirmativa no singular, outro já trabalha, né, ação afirmativa no plural, considerando as várias feições e nuances. A ação afirmativa, para o Pérez Júnior, no campo da Coeventurini, é visto como todo programa, público ou privado, é uma concepção bem mais ampla de ação afirmativa, que tem por objetivo conferir recursos ou direitos para membros de um grupo social desfavorecido. E aí pode envolver etnia, raça, classe, ocupação, gênero, religião e castas. Já as ações afirmativas, na perspectiva da Biopesão,
ela tem mais a ver com as medidas, com as ações, né? Com os fazeres. Né? Pode passar. E aí eu me aproximo muito dessas duas concepções. Mas é uma coisa assim que eu penso muito nesse trabalho de reflexão e de ação das ações afirmativas. Eu gosto muito de retomar as leituras de Paulo Freire, quando ele fala sobre esse papel que nós temos, que em outras leituras, essa pessoa ela é identificada como intelectual orgânico, né? E Paulo Freire ele tem uma reflexão muito interessante, eu puxo muito isso para mim. Ontem eu lembro que aqui foi falado, uma das professoras dele aqui, ela falou sobre essa coisa dos cotistas ingratos, alguma coisa assim, de como é que algumas forças elas olham e, como é que pode essa coisa? E aí, eu acho que essa leitura do Paulo Freire ela é importante. Eu quero pedir licença para ler, desconta aí o tempo para a leitura, porque eu acho que é bom ler, né? O radical comprometido com a libertação dos homens não se deixa prender em círculos de segurança, nos quais aprisione também a realidade. Tão mais radical quanto mais se inscreve nessa realidade para conhecendo-a melhor poder transformá-la. Não teme enfrentar, não teme ouvir, não teme o desvelamento do mundo, não teme o encontro com o povo, não teme o diálogo com ele, de que resulta o crescente saber de ambos. Não se sente dono do tempo, nem dono dos homens, nem libertador dos oprimidos. Com ele se compromete frente do tempo, para com eles lutar. E eu penso que quando a gente fala de ação afirmativa, a gente está falando de luta política. Uma perspectiva de educação como ato político. E aí eu penso que, de vez em quando, é bom a gente lembrar que não somos donos dos oprimidos, nós somos mediadores. Estamos aqui, mas poderíamos estar em outros lugares. Aí, assim, eu vou passar bem rapidinho aqui, porque, olha só, eu falei para vocês que a Uni ela é de 1982 ali. E aí, só em 2003, que ela vai ter uma primeira discussão muito tímida sobre ação afirmativa, né? Universidade pública para quem? Mas foi assim, igual um foguete, foi muito rápido e também não deu resultado nenhum. Aí, em 2004, essa discussão voltou e para um dos cursos mais privilegiados que as instituições têm, que é o curso de medicina. Esse foi mais rápido ainda, não deixou absolutamente nada, foi bem pontual, foi um grupo de professores, professoras que puxaram, mas teve tanta barreira que não deu em nada também. Depois, também, por meio de grupos de professores militantes, foi pensado e viabilizado um projeto de pedagogia da terra, considerando a pressão do pessoal do MST, do Movimento Sem Terra, do pessoal do Movimento de Pequenos Agricultores, né? A gente tem uma federação de trabalhadores da agricultura familiar muito forte em Rondônia. A sede dela, inclusive, é no município que eu moro, de Paraná. E a partir da pressão social dessas forças, em dialogia com o grupo de intelectuais da universidade, foi então viabilizada essa proposta da pedagogia da terra, um projeto finito que formou uma turma de pedagogos para trabalhar em escolas do campo. Depois a gente fez algumas edições do Encontro Internacional, porque nós temos um campus ali em Guaxará-Mirim, quem conhece Rondônia, Rondônia faz fronteira com a Bolívia. E aí tem a cidade de Guaxará-Mirim e do outro lado, atravessando o rio, Amoré, tem a cidade de Guaiará. E aí, por um tempo, foram feitos esses encontros fronteiriços nessa perspectiva das ações afirmativas. Além dos cursos comunitários, de vestibular também, muita gente entrou na universidade a partir dessas iniciativas da própria universidade. E aí, em 2007, 2008, essa discussão das ações afirmativas, que até então era muito pontual, ela vai ser ampliada
e ela foi ampliada em função da gestão do presidente Lula. Eu acho que a gente tinha assim, alguns esforços muito pontuais, mas o recurso, né, do Ministério da Educação através do REUNE, ele foi fundamental para que a gente pudesse avançar. E aí, uma discussão que já vinha rolando há uns 2, 3 anos, essa discussão pode ser viabilizada. E aí nós conversamos muito aqui com o Insiqueirão, principalmente com o Marcinho, o professor Cristóvão estava aqui na época também, que nos ajudaram a viabilizar o projeto pedagógico do curso, né? E essa licenciatura está aí fazendo 15 anos. E ela é resultado aí dessa ação política aí da gestão do Haddad e Lula. Nós, então, nesse primeiro vestibular intercultural, e ele continua até hoje, é o único processo seletivo que não passa pelo Enem. Os estudantes indígenas, eles são selecionados pela própria universidade, através do Departamento de Educação Intercultural. E é um vestibular diferenciado, só indígena, que concorre com indígena, né? E nessa primeira entrada, nós tivemos 32 polos, né, que ingressaram na universidade. Em Rondônia, a gente tem cerca de 52 polos, em diferentes situações e línguas. E aí, 32 ingressaram, 15 docentes, nós temos 4 habilitações. Então, assim, nós formamos para os anos iniciais do ensino fundamental, para a área da linguagem, para a área de ciências da sociedade e para a área de ciências da natureza e matemática. E aí é um pouco a estrutura do curso. Essa imagem aí, a imagem dessa menina, em 2018, nós fizemos o primeiro vestibular dentro de uma aldeia indígena, e aí, a partir daí, todos os processos a gente tem discutido com os indígenas, com os diferentes povos, e a gente tem escolhido uma aldeia para fazer. E essa que nós aprendemos nessa atividade, parece uma atividade tão boba, mas do ponto de vista da ação afirmativa, o que significa o contexto avaliativo? E o que é você ser avaliado dentro do seu território? Foram essas falas que nós ouvimos. Olha, eu lembro que a diretora da escola, uma egressa da licenciatura, ela disse, olha, eu tremi da saída da cidade de Guajará até as dependências da universidade, eu tremia, querendo saber o que vão me perguntar. Será que eu vou saber? E quando eu entrei, eu nunca tinha entrado naquela universidade. Quando eu entrei, eu tremi mais ainda. E aí ela disse para os estudantes, candidatas indígenas ali, quanto que era importante eles participarem desse processo, mas pelo seu território, dentro de casa. Eles entenderam, mas provavelmente não chegaria próximo daquele sentimento que ela teve. E eu penso que uma coisa fundamental nas ações afirmativas é isso, é a gente se aproximar dos sentimentos das pessoas. Esse aqui é um registro de 2010, do primeiro fórum de ações afirmativas que foi desenvolvido, aconteceu na cidade de Porto Velho. E esse fórum foi muito bacana, porque foi nesse fórum que a gente discutiu alguns aspectos do projeto de lei, que 2 anos depois viraria a Lei 12.711, a Lei das Cotas. E aí, assim, algumas ações afirmativas que eu avalio que a Universidade Federal de Rondônia ela tem produzido, isso com uma força muito grande da militância docente, a licenciatura em Educação do Campo, que aí depois ela foi também criada, foi implementada, o curso de Letras Libras, né, e a própria licenciatura intercultural. Não teria, eu vi uma fala hoje sobre acho que a fala da professora Márcia, sobre como que nós somos dependentes dos recursos financeiros do Estado.
sei se eu diria dependente, porque eu acho que a gente tem que arrancar dinheiro do Estado, sim, para as ações populares. Tem que arrancar esse orçamento. Então, eu não vejo esse muito como dependente. Não sei se era isso que eu queria dizer. Mas eu penso que nós precisamos sim disputar o orçamento público. Disputar para aquilo que a gente entende que é importante, né? E aí eu digo o seguinte, sem esses recursos, nós não teríamos como bancar esses 3 projetos que tem na universidade, principalmente a licenciatura. Nós não teríamos. Seriam penais que quem viveu esses últimos 6 anos sabe o perrengue que nós passamos com as ameaças, com a redução de dinheiro. O que nós sofremos também com a redução drástica das bolsas permanentes. Então, assim, e a própria situação de fragilidade do programa de apoio às licenciaturas indígenas, que é o PROIND. Então, assim, eu acho que são 3 programas, o PENAS a gente já avançou muito, eu acho que o surto que nós passamos foi importante para pressionar o governo Lula 3 para que o PENAS ele fosse transformado numa política de Estado na parte do governo. Então, assim, o PENAS não ali. Eles podem até acabar com ela, mas vai ser um pouco mais difícil. Antes eram 5 decretos. Né? Então, assim, eu penso que esses recursos são fundamentais, que a gente tem que brigar para ampliar e continuar na disputa do orçamento público. Esse aqui é o gráfico que mostra, esse aqui é um dos trabalhos, viu, Marcinho, já resultado da participação no projeto, uma das observações que nós levantamos, que mostra que a política de ação afirmativa, o Justiça com a Equidade Social, em 2 cursos, o curso de Direito e o curso de Medicina. E nesses cursos aqui, estudantes de origem popular não chegavam nem perto. E aí vocês observam que, a partir de 2013, e aí leia-se, Lei 2.711, Lei de Cotas, e aí ela vai entrar de tal forma que a gente vai ver uma visibilidade em relação a esses dados. Trabalhadores de camada popular não entraram nesses cursos, não. Para vocês terem ideia, em 2008 nós fizemos uma pesquisa, eu estava na Proreitoria nessa época, nós desenvolvemos uma pesquisa, o NIM mostrou com a cara. E a gente descobriu que no curso de Medicina e de Direito não tinha nenhum filho de trabalhador. E quando eu falo filho de trabalhador, o maior indicador que está aí na boca do povo é o da escala. Da escala aí, isso aí tá um, né? E aí, nós descobrimos que em 2009 apenas uma menina de escola pública e com características consideradas, os indicadores foram levantados de família popular, de camada popular. Então, assim, para ver como que esses cursos, por muito tempo, em que mãos que eles ficaram, né? Nas mãos dos herdeiros. Mas nós temos desafios, não tem só coisa bonita lá, duas coisas bem feias. Então, assim, quais são os desafios que nós temos? Nós temos uma luta aí de mais de 10 anos para assegurar uma moradia estudantil para os estudantes indígenas. O recurso, a gente conseguiu recurso, conseguimos terreno, mas na hora H, a universidade fugiu. E aí a gente está tentando, através das várias gestões que têm chegado, fazer um diálogo para ver se a gente recupera essa moradia, porque o que acontece? A universidade, através do penais, ela gerencia R$ 150 por moradia. E aí, assim, essa brincadeira, né? Sabe que não paga nem todas as áreas, né, de hotel. E aí esses estudantes têm que ficar 1 mês, 2 meses no tempo de universidade. E aí não cobrem. E é uma história assim cumprida, sabe? Essa questão da casa. Mas é um dos problemas que preocupam demais os estudantes, até porque a gente não consegue as ações afirmativas só com recursos, mas também com estrutura. E a casa dos estudantes seria uma resposta dessa direção. Tem acontecido alguns embates, eu trouxe alguns exemplos ali para vocês olharem. Tanto as organizações indígenas, como a organização também de professores, de professoras
tem dialogado com o Ministério Público para problematizar algumas coisas dentro da universidade. E aí, uma das questões que foi modificada em função dessa problematização foi a declaração. Então, assim, a universidade ela trabalhava com autodeclaração, dizia, você é o quê? Sou preto, sou pardo, sou indígena, e pronto. E aí, assim, você não tinha que informar pertencimento, você não tinha que dizer de que território você era, você não tinha que dizer absolutamente nada. E aí, o próprio movimento indígena começou a questionar quando viu quem é que estava ocupando esses espaços, porque não tinha criação nenhuma, e a comunidade urbana é pequena, todo mundo se conhece. E aí, essa problematização foi bem importante, porque ela foi modificada. Hoje, você tem que informar seu pertencimento étnico, se você tem vinculação ou não ao território, e algumas outras coisinhas. E a universidade ela foi processada aqui em 2019, porque ela não tinha a sua banca de heteroidentificação, e aí também era um outro buraco que entrava um monte de gente, e os indígenas não se reconheciam nesses grupos, estavam entrando, e aí foi uma outra discussão que também valeu a pena essa problematização. E aí foi criado, já tem uma legislação para isso. Ela está fresquinha, né? Que é agora de 2024, mas é melhor ter do que não ter. E com uma participação bem interessante, tanto dos movimentos afro, dos movimentos indígenas. E aí, essa aqui é uma ação direta já da encrenca, chamada Projeto Verde. Mas assim, essa discussão que a gente está fazendo, eu não lembro, Terezinha estava lá no dia daquele seminário interno, né, Luísa, que a coisa estava assim bem no começo, e ela agora assim, ela tomou um outro rumo. Qual que é a problematização que a gente está fazendo? E a gente está fazendo a partir da nossa participação no programa, né, em rede, liderado pelo professor Maxime. Pode passar. Nos últimos editais, para preenchimento de vagas remanescentes, alguém não vem cumprindo a lei de posse. O que a gente percebeu? Nós temos problemas na permanência, em termos da Casa do Estudante Indígena, que sinaliza em relação à questão da permanência, de assegurar que os estudantes fiquem ali e terminem o seu curso. Mas nós temos problema, nós descobrimos que nós temos problema ainda no acesso, à entrada. Por quê? O que acontece ali? De acordo com o edital, a universidade ela faz assim, ela faz no primeiro momento, ela chama, né, os cotistas, e no segundo momento ela abre para ampla concorrência. O que ela está fazendo? Ela faz isso na primeira chamada. Quando chegam as próximas, ela joga tudo para ampla concorrência. E aí nós estamos entendendo que a lei que atualizou a 12.711, ela encaminha para um outro procedimento, que é cada processo que você vai fazer, você tem que incluir a cota. E aí esse debate, ele já andou nas várias instâncias, e o último ele está agora no consumo, que é a instância máxima. E aí depois vai ter que ter problematização externa, porque não tem, a gente não vê, e eu acho que isso aí tem relação um pouco com o que o professor Daniel Mato falou ontem, sobre as práticas do racismo que tem dentro da universidade. Como é que ela cria jeitos para barrar? Como é que ela cria jeitos para excluir? E aí, esse é um debate assim, que está pegando fogo. E aí, assim, via os movimentos, através do diálogo com os movimentos, nós temos, então, questionado esse procedimento que a universidade está tomando. Aí, o último argumento que ela encaminhou há pouco tempo é que ela está cumprindo uma resolução interna, só que a resolução é anterior à lei que atualizou a lei de cotas, que é uma lei maior. Então, o debate continua.
E quando eu vejo esse tipo de prática dentro da universidade, e muitas vezes com colegas que dizem que defendem as ações afirmativas, né? Assim, como é que a gente explica esse tipo de procedimento? Somente de pessoas que elas estão aqui de um lado, quando elas assumem determinados cargos, parece que elas mudam o discurso e mudam a prática. E esse tipo de situação me lembra, e eu vou fazer de novo a leitura, eu gosto de ler quando eu estou falando. 5 minutos, para dar tempo. Considerar esse trabalho político-pedagógico e pedagógico-político no atual contexto latino-americano é talvez mais complexo, tanto pelo reconhecimento e inclusão dos oprimidos e condenados nas instituições e nos discursos públicos oficiais neoliberais e transnacionalizados, dando a impressão de que o problema está resolvido, como pelas lutas que os movimentos indígenas e afrodescendentes estão conseguindo firmar na perspectiva da construção de sociedades, estados e humanidades radicalmente diferentes, em confronto com racismos solapados e estratégias cada vez mais sofisticadas que se opõem e mobilizam contínuos processos de manipulação e colocação. Então, às vezes, o que eu quero dizer é que às vezes é difícil argumentar com quem a gente pensava que já tinha esses argumentos. Mas não tem. Então, assim, as considerações finais. A Universidade Federal de Rondônia discutiu de forma muito pontuada as ações afirmativas ao longo de sua história, talvez pela sua origem, que desde o começo ignorou as diferenças, tendo em vista o caráter migratório que impulsionou a criação do Estado, e aí o olhar foi mais para esse outro lado, o que pode explicar a criação retardatária do curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural de 2008, possivelmente em função do apoio fundamental do MEC. A partir de 2013, por força do cumprimento da Lei 12.711 de 2012, a Lei de Cotas, a instituição tem como parcial favorecido o acesso à educação superior pública por meio da reserva de vagas. Diante das injustiças sociais produzidas em escalas assustadoras, resta à disposição para a luta por justiça social através da educação. E com o Walter Scada, a gente insiste, e estamos aqui. Obrigada. Passamos a palavra, então. Obrigada, professor José. Passamos a palavra, então, para a professora Luísa Marques. Boa noite. Eu gostaria de agradecer o convite de estar fazendo parte aqui dessa mesa, uma mesa que vocês viram poderosa, só de mulheres, né? E também de poder estar conhecendo essa universidade, que eu, desde a minha graduação, tinha muita curiosidade. E eu estou falando do Maxim, que eu quero que nem sei se eu sou fã do trabalho que é feito aqui, faz muito tempo. E realmente, eu jamais pensei que Deus estivesse aqui, mas que Deus procurou e eu quero aproveitar. Então, nós somos uma equipe de docentes, pesquisadores lá na Unifespa, que trabalha, né, com ações afirmativas. Essa é a equipe do nosso polo lá, a professora Edma Moreira, ali o professor Irã Poças, a professora Carla Rastro, o professor Marcelo Galdense, a professora Maria Cristina Alencar. A Unifespa, para quem ainda não conhece, é a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Esse mapa é um pouco para mostrar a nossa área de atuação
graduação, nós estamos em 5 campi lá e espalhados, né? Procuramos abranger toda essa área do sul e sudeste do Pará. Então, nós trabalhamos com povos indígenas, povos e comunidades tradicionais. Aqui eu já incluí os ribeirinhos, agricultores familiares, também quilombolas. E essa questão da migração também é algo muito forte ali naquela região. E eu gostaria de mostrar um panorama geral, né, da Unifespa em relação à diversidade no corpo discente, no corpo docente e no corpo dos técnicos, né, no corpo técnico da universidade. E aqui, como discente, tem esses dados mostram discentes da graduação e da pós-graduação. Nós fizemos em 2023, a partir do MUAD, um censo da diversidade, lá na Unifespa. A MUAD é o núcleo de ações afirmativas, diversidade e equidade da Unifespa. E esse censo foi respondido por 85% dos discentes e apresentou esses resultados em relação à cor-raça. Então, a gente vê que a maioria, né, dos discentes, graduação e pós, eles se autodeclaram pardos. Depois vem os brancos, os pretos e os indígenas. Aqui mais referente à questão da pós-graduação em relação a cotas. Esses programas de pós-graduação, todos são acadêmicos, não tem nenhum profissional, né? E aqui, então, está mostrando as vagas ofertadas em relação às cotas e já em relação a esse ano de 2024. Esses dados aqui da Propit, que é a Pró-Reitoria que trata da pós-graduação, traz, então, o perfil, né, dos discentes, mas aqueles que se declararam enquanto público-alvo, né, das cotas. Então, a gente tem que nesses que se declararam, né, não se declararam como cotista, e os cotistas se declararam como 17,7% e são bolsistas. Entre os docentes, aqui são docentes efetivos e contratados. Aqui também mulheres e homens, né, misturados. Eu não quis colocar cor, raça, gênero, porque esses dados que a Projeto nos deu só fala de masculino e feminino. Então, não corresponde a gente falar em gênero, né? Mas aí a gente pode prestar atenção em relação à cor, raça. São 435 docentes efetivos e, dentre eles, nós temos 175 brancos, 209 pardos, 43 pretos e 8 que se autodeclaram da raça amarela, né? Ou da cor amarela. Esses dados, então, foram extraídos do nosso sistema mesmo, do CIAP, através ali da Projeto. Os contratados, a gente tem, na maioria, brancos, depois vem os pardos e os pretos. Em relação aos técnicos, e aqui são os efetivos, porque contratado a gente só teve um, isso aqui é o ano de 2023, e esse um que foi contratado são declarou branco. A maioria são pardos, depois os brancos, os pretos e um amarelo. Uma coisa que esses dados não mostram, né? Há ausências de técnicos indígenas, ausência de professores também, professoras indígenas. Mesmo os que se declaram pretos, pardos, no dia a dia da universidade, a gente não vê tanto essa pertença social em ação.
eu vou chegar depois nessa discussão. Essa linha do tempo, que está dividida em duas partes, nesse primeiro slide aqui, é para mostrar o seguinte, que hoje o que nós temos de ação afirmativa na Unipespa veio a partir de um contexto. Um contexto que começou na UFPA, né? Assim como lá em Rondônia, teve essa professores que foram, né, do Pará, como você falou, né, para poder criar lá a universidade. Lá na Unipespa também teve essa atuação dos professores da UFPA, porque Marabá é um campus avançado da UFPA. E a partir daquele programa de interiorização, a gente então foi se consolidando até que em 2013 a Dilma assinou lá a criação da nossa universidade. Então, isso aqui é para mostrar então esse contexto, para mostrar que várias ações, né, no sentido de uma política de ação afirmativa, foram sendo feitas ao longo dos anos. E que uma das características das ações afirmativas, tanto na UFPA quanto na Unipespa, é esse diálogo intenso com os movimentos sociais. O movimento indígena, movimentos sociais do campo, o movimento negro, que então apresentaram diversas demandas e a gente foi procurando estar atendendo, né, ou construindo junto. Deixa eu só fazer um destaque aqui. No ano de 2007, foi quando começou a reserva de vagas na UFPA. Nós, então, ainda não éramos Unipespa, estávamos todos na UFPA. Esse movimento, essa conquista, se deu porque o movimento indígena, que tinha sua sede lá em Marabá, era a Associação dos Povos Indígenas do Tocantins, provocou a reitoria da universidade para que tivesse como os indígenas fazerem cursos universitários. Então, apresentaram essa proposta de fazer essa reserva de vagas. Todos os cursos da universidade têm 2 vagas para indígenas, todos. E depois a gente ampliou, né, essa reserva de vagas também para os quilombolas. Para esse acesso, fazia-se e ainda se faz um processo seletivo diferenciado, que não é só uma questão de fazer alguma prova. A José estava falando há pouco essa questão de mostrar o vínculo, né? Mostrar como realmente aquele discente, aquela discente, ele faz parte de um coletivo e ele é reconhecido enquanto tal por esse coletivo. Então, uma das coisas que a gente faz é uma entrevista, quando a gente, então, vai conversar melhor com os candidatos, e eles podem discorrer sobre como é essa pertença, né, socioculturalmente diferenciada deles. Aí, em 2013, né, nós temos aqui a criação da Unipespa, e essas ações que começaram na UFPA, elas são mantidas, na Unipespa e são ampliadas, a gente vai ver. Em 2004, teve a criação do NAIA. O NAIA ele é o Núcleo de Acessibilidade, Inclusão e... Núcleo de Acessibilidade e Inclusão Acadêmica. E é um núcleo que é muito importante, muito precioso para nós. Recentemente completou 10 anos a criação do NAIA. E 2014, desculpa. Então, a partir do NAIA, nós, professores e os discentes, recebemos orientações para como conduzir pedagogicamente melhor, né, a questão do ensino, da pesquisa e da extensão para os discentes que são PCDs. Então, a gente precisa muito, né, do apoio desse núcleo na universidade. Em 2015, a gente tem, então, a criação da reserva de vagas no nosso primeiro curso
de pós-graduação, que é o PDT-SA, que faz parte também da equipe do projeto, né? Então, na primeira turma, em 2012, teve vagas para indígenas, quilombolas, pretos e PCDs. Mas isso foi uma discussão que começou em 2012 e o edital foi publicado em 2015. Um destaque também ali para a criação do NOAD, como eu falei para vocês, que é um núcleo que trabalha essa questão da diversidade na universidade. Ele é um núcleo ligado diretamente à reitoria. E a partir do NAIA, do NOAD, várias ações são feitas, sobretudo com os NDRs dos cursos, que aí tem vários cursos, eles fazem cursos, rodas de conversa, tudo acerca dos temas da diversidade. E a gente tem visto na universidade, ampliando, né, esse debate, colocando para a gente como sendo uma formação mesmo, a gente se reciclar enquanto professor, porque o professor tem que entender que está aprendendo o tempo todo e tem mais que aprender, né? Então a gente tem visto que, pelo menos para a gente, enquanto docente, muitas questões têm sido resolvidas, porque a gente às vezes fica aflito porque não sabe lidar com o que é diferente. E o que é bom da gente lidar com a diferença é que aquilo que a gente pensa que é tão familiar para a gente pode melhorar e muito, né? Nós tivemos vários cursos, né, também voltados para a questão das pertenças socioculturalmente diferenciadas, como exemplo do curso do Direito da Terra, tivemos Pedagogia da Terra, um curso de agronomia só com assentados de reforma agrária. 2019, a criação do curso de especialização, docência e gestão e educação escolar intercultural indígena. Né? Esse também era voltado para todos os discentes eram indígenas. Um destaque para essa criação do CEPES. O CEPES é o departamento da universidade que cuida dos processos seletivos. Para docente, para técnico, para os discentes. Então, para a gente, essa criação do CEPES foi muito importante, porque a gente dependia ainda da UFPA. Ficava independente de uma série de dificuldades para a gente estar implementando o que precisava ser diferenciado nos processos. E como a criação do CEPES, a equipe da universidade que cuida disso, que na verdade é bem reduzida, mas a gente encontra a possibilidade de diálogo para que a gente vá construindo os editais conjuntamente. E a partir daquilo que a gente dialoga com os movimentos sociais, com os movimentos indígenas. Em 2021, então, a gente coloca como um marco dessa construção da política de ação afirmativa na Unifesp. A gente entende que ainda não temos uma política institucional de ação afirmativa, mas nós temos várias ações que estão nos orientando a construir essa política. Então, na linha dessa construção, nós temos as ações em relação ao acesso, né? Eu falei dos processos seletivos diferenciados, que a gente vê a partir do CEPES, que todos os cursos têm a reserva de vagas, e o curso de educação do campo, as turmas regulares, e agora também a turma pelo pacote de cuidado, é um processo seletivo diferenciado também. Reserva de vagas para indígenas e quilombolas, nos discentes, em relação aos discentes da graduação. Da pós-graduação, isso vem registrado nos editais de seleção. E aí a gente encontra
variedade, né, do entendimento até do que são as relações afirmativas. Às vezes, o edital da pós, ele apresenta cotas, mas é para todos, né? Negros, pardos, PCDs e indígenas. Não tem assim uma cota para negro, uma cota para indígena, uma cota para PCD. Isso vai dependendo do entendimento dos professores que estão em determinado programa de pós-graduação. E nós temos também as bancas de acreditificação e são organizadas a partir também do RUAD. Em relação à permanência, o que a gente tem feito? A gente, através, né, da PROEG, por exemplo, a gente tem elaborado propostas, né, para responder aos editais relacionados aos estudantes indígenas e quilombolas. Aí tem o PAIND, que é o Programa de Apoio ao Discente Indígena, o PAEG, Programa de Apoio ao Discente Quilombola, PAD, que é o Programa de Apoio ao Discente de uma maneira geral. Tem os editais também de extensão, que são voltados para a educação básica, e aqui a gente consegue ver essa capilaridade maior da universidade, né? Esse diálogo mais de perto, mais próximo com as comunidades com as quais a gente trabalha. Tem a formação para docentes sobre diversidade cultural, que eu já citei aqui também, a partir dessa parceria no ADPROEG. Temos o programa Bolsa Permanência lá também, que aí é a partir do MEC, né, e a gente implementa a partir da PROEG. Temos a oferta agora de 2 cursos pelo pacote de equidade, que é a Licenciatura em Intercultural Indígena, que não é umas 4 habilitações que, em geral, a gente vê nas licenciaturas interculturais, mas ele é voltado para a área das linguagens, para atender também a demanda dos povos pós-crime que cobraram isso da universidade. Eles têm muita dificuldade com o português, eles precisam aprender essa língua, precisam dominar códigos, porque o território deles está em constante ameaça por vários empreendimentos. Vale, construção de rodovias, garimpo ilegal, extração madeireira. Então, é muito conflito e que eles precisam, sim, dominar a língua portuguesa, porque essa é uma forma deles também buscarem garantir os seus direitos. Mas eles não querem só isso. Esse curso ele é bilíngue porque eles precisam também fortalecer a língua indígena. Então, isso é uma coisa bem marcante na fala deles e é uma experiência que para a gente tem sido muito boa na universidade. É o primeiro curso que a gente faz nessa perspectiva, né, da interculturalidade. E a gente tem aprendido muitos são os desafios que são postos para a gente, mas estamos começando e a gente espera poder terminar esse curso com êxito. E temos também o da licenciatura em Educação do Campo, que aí é um público mais amplo também, né? São pessoas que têm o campo, né, como referência de vida, mas também tem indígenas, também tem quilombolas, também tem ribeirinhos. Outra coisa que a gente entende que para a construção dessa política institucional, a gente não pode estar distante de espaços que discutam o que esses povos e comunidades querem para si enquanto educação escolar. Então, a gente precisa fazer um exercício contínuo de escuta ativa, de diálogo, né? Por isso que um dos nossos docentes também tem parte é um exemplo, né, no GT de Educação Escolar Indígena, que é organizado pelo movimento indígena da região. Alguns desafios que a gente encontra para essa política. Por isso que eu estava perguntando das metodologias de ensino e interculturalidade. Porque como todos os cursos da universidade têm indígenas e quilombolas, os nossos professores,
eles se questionam muito. Como é que eu vou ensinar para um indígena? Como é que eu vou ensinar para um quilombola? E aí eles ficam perguntando, eu só não quero ensino química para eles. Você não, sou professora de química, né? Você tem que saber, você tem que conhecer o seu discente indígena, o seu discente quilombola. Será que não tem nada de química na realidade deles? Será que não dá para a gente conversar sobre isso aí? Então, a gente está se desafiando a isso, a construir essas metodologias de ensino que sejam mais inclusivas e que isso também se reflita na pesquisa, se reflita na extensão. Uma coisa que a universidade ela é muito cobrada, sobretudo dos povos indígenas e dos quilombolas, é em relação aos calendários tradicionais e o nosso calendário acadêmico, porque a universidade é um calendário só para todo mundo. Como é que pode dialogar também? Vou dar um exemplo. Uma coisa muito séria lá para os indígenas que estão na universidade com a gente é quando falece alguém. Eles precisam cumprir um luto. Isso na cultura é muito forte. E eles não vão para aula lá. Mas e aí? O professor vai dar falta para eles? Não tem se for um período de avaliação, não tem uma outra forma de avaliar? Outra coisa que aconteceu, essas queimadas. Lá, a TI Mãe Maria, que fica, é a terra indígena mais próxima que tem do campus de Marabá, passou dias, né, sendo queimada. Os indígenas tiveram que fazer toda uma força-tarefa, com os bombeiros e tudo mais, para poder apagar, conter o fogo, mas claro que eles não poderiam estar na universidade. E aí, como é que a universidade vai responder a isso? A pontualidade no pagamento das bolsas e o próprio valor das bolsas. É bom ter bolsa permanência? Com certeza. Mas a nossa lógica é uma, dos indígenas é outra. A gente, por exemplo, sai, sei lá, para os Estados Unidos sozinho para ir fazer um curso. Os nossos indígenas, eles não podem ficar só, não. Eles têm que trazer alguém com eles. Ou é a mulher, ou é a mãe. Então, como é que só com a bolsa vai manter esse apoio que precisa, né? Nem sempre a bolsa cai no dia que tem que cair. Às vezes atrasa. E eles se organizam, fazem manifestação, mas são coisas também que fogem da nossa alçada, né, enquanto universidade. A gente precisa, né, continuar nesse combate ao preconceito, à discriminação e ao racismo entre docentes, técnicos e discentes não indígenas. Uma das coisas que a gente mais ouve é que indígenas e quilombolas entram pela janela. E aí, para a gente fazer toda a desconstrução desse discurso racista, preconceituoso, é um trabalho. Mas nós não podemos fugir dele, a gente tem que fazer esse combate. Tornar o efetivo de técnicos e docentes mais representativos da diversidade. Então, para a gente é muito importante isso. Não adianta a gente ter sensibilidade, como muitas pessoas falam, para a diferença, para entender que os processos pedagógicos são outros. Não basta só isso. A gente precisa ter mais efetividade nas nossas ações. Como é que a gente responde efetivamente a essas demandas? Então, a gente precisa desse diálogo. A gente precisa ter essa presença indígena e quilombola, sobretudo na universidade. Eu trouxe aqui algumas cenas da diversidade na Unifesp, começando daqui da minha esquerda. Essa aqui foi a aula inaugural do curso de Educação do Campo, pelo Pacó e Unidade, ali com a indígena Chicrim, também a aula inaugural da Licenciatura em Direito Popular Indígena, ali o cacique falando,
aquele rapaz com uma arco e flecha foi uma defesa de TCC que teve nas ciências sociais, que foi muito linda. Me chamou muita atenção que todos os artefatos que ele levou para a defesa, cada um tinha um objetivo. E ele foi mostrando, né, o que cada objeto representava, mas uma fala que ele fez me marcou muito. Ele foi reprovado várias vezes em estágio de docência, estágio supervisionado. Ele faz um curso de licenciatura porque ele quer ser professor. E aí, ele falou assim, a professora que cuida do estágio, ela estava na banca de defesa. Ele disse assim, ela me reprovou, mas eu aprendi. Tanto eu aprendi que está aqui, olha, estou mostrando o meu TCC. E por que isso me chamou a atenção? Porque, claramente, a gente não está dando atenção às formas de ensinar a aprender dos nossos discentes indígenas e quilombolas. Então, a gente precisa se rever em relação a isso também. Aqui, para mostrar isso aqui, essas duas pinturas corporais, elas estão numa das paredes da Secretaria também da TACSAT. Uma é Caiapó e a outra é a Iteuara. Por que a gente colocou também essas fotos aqui? Para mostrar que até uma parede pode ser um espaço pedagógico se a gente souber trabalhar com a diferença. Ali nós temos cenas de pesquisas feitas a partir do PDTSA, que é com ribeirinhas, são aquelas duas fotos. Tem mais slides. Essa daqui é para não perder a forma de que os antropólogos são fotoqueiros. São cenas do nosso seminário que foi hoje à tarde, lá na Unifespa. Nós tivemos, então, a apresentação da egressa, né, quilombola e do mestrando a Iteuara. Ela também está no mestrado, só que de História. E ele está fazendo o PDTSA. A fala deles é sobre a perspectiva que, do ponto de vista indígena e do ponto de vista quilombola, sobre as ações afirmativas na Unifespa. Isso vai dizer para a gente que a gente precisa ouvir para poder dialogar. Obrigada. E agora passamos a palavra à nossa colega Terezinha Pereira. Olá, boa noite. Acho que eu vou levantar com conseguir. Primeiramente, também, em nome da Universidade Federal do Oeste do Pará, eu gostaria de agradecer por esta oportunidade, agradecer ao professor Maxime que nos convidou, enquanto instituição, para participar desse projeto, que é tão importante para a gente dialogar o que a gente tem em comum entre nós, a Universidade da Amazônia, e o que também a gente não tem em comum, que é importante dialogar. O que eu trago aqui é um pouco uma sistematização, a gente tem muita coisa para mostrar, mas o tempo é pouco, principalmente aqui, que a gente está tomado pelo cansaço, mas vamos adiante. O que eu trago aqui é um pouco do que eu tenho feito durante 15 anos, que é o ano que, os anos que essa universidade tem, em prol das ações afirmativas. Tenho me dedicado ao estudo das ações afirmativas na universidade. Meu mestrado foi uma política afirmativa da própria universidade. Meu doutorado agora também continua. Então, eu sigo ali nessa perspectiva, além de trabalhar como servidora, mas paralelamente também trabalhar enquanto pesquisadora. Então, o foco da universidade, que ela está localizada no Oeste Paraense. Essa imagem de cima mostra uma universidade, como o último item aqui diz, parece meio sustentável, né? A gente ganhou um título de 2023 da universidade mais sustentável da região norte. Esse campus é o campus da UFOPA em Santarém. Ela foi criada em 2009, a UFOPA, mas expandiu, além de Santarém,
é uma universidade multicampus, tem mais 6 campos nos municípios de abrangência. São ali o nome dos campos e dos municípios. Então, antes da UFOP, a gente tinha em Santarém campus da UFPA e da UFRA, Universidade Federal Rural do Amazonas, e a UFPA, que é a Universidade Federal do Pará. Eram polos, apenas polos, com poucos cursos. A UFPA tinha 6 cursos, e a UFRA tinha apenas um, Engenharia Florestal. E aí, a partir da criação da UFOP, a gente ampliou, então, para 43 cursos de graduação, sendo 35 na sede e os demais nos municípios que ela tem sede. Pode passar, por favor. Como é que os candidatos ingressam na UFOP, então? A gente tem 3 vias de ingresso. O processo seletivo especial, o processo seletivo regular, que adota as notas do Enem. A gente tem o processo seletivo especial indígena e o processo seletivo especial quilombola, que são nossas principais políticas afirmativas na graduação. O processo seletivo especial indígena é o mais velho, nasceu junto com a universidade de 2009, e em 2010 a gente já começou a ter acesso diferenciado, naquela época era assinado nome, para indígenas. Depois, com o passar do tempo, os quilombolas também demandaram e nós implementamos uma política afirmativa de acesso diferenciado também para os quilombolas. Pode passar. Se a gente olhar no site da UFOP, eu considero que a UFOP não é porque a instituição que eu trabalho, mas é uma das universidades mais inclusivas que a gente tem da Amazônia. A gente, só pelo processo seletivo regular, a gente tem 8 grupos cotistas para acessar. Então, são 8 grupos de pessoas autodeclaradas, desde negros, PCD, indígenas. Então, eu acho que, e aí vem para a questão da renda também, a cota socioeconômica. Eu acredito que, pelo nosso perfil, inclusive geográfico e humano também, a gente é uma universidade muito inclusiva. E eu acho que isso é bom e também é fruto de muita reivindicação, que nada é por acaso também, né? Nada vem de bom grado. Pode passar. Quanto à experiência das ações afirmativas. O processo seletivo especial indígena, que foi a nossa primeira política afirmativa, é um processo que ele veio de uma demanda do próprio movimento indígena. Quando, no período de discussão da criação da UFOP como uma universidade do Oeste Paraense, o movimento indígena ajudou muito no debate, fortaleceu para que a gente tivesse hoje a universidade que a gente tem. Então, quando a universidade foi criada, o processo seletivo especial veio junto até para atender o que o movimento indígena e os outros movimentos tinham nos contribuído com a gente naquele período de criação. O processo seletivo especial indígena é um processo de 2 fases, tem uma prova escrita, que é uma redação, tem uma entrevista, que é a segunda etapa, e a entrevista eu faço parte da comissão desde 2015. Eu vejo que é um diferencial desse processo seletivo. Nós temos muitos indígenas pedindo, então isso, na hora da entrevista, faz uma diferença total. O processo seletivo especial quilombola não, ele é apenas uma fase, só uma etapa, uma prova escrita, 2 questões objetivas e uma redação. Pode passar. Aí, com a panorama geral aqui, a gente avançou na política afirmativa e na previsão de avançar, evidentemente. Mas em 2010, a gente começa com o processo seletivo especial indígena, isso é o nosso marco principal. Em 2013, nós começamos a pensar nas monitorias acadêmicas de acompanhamento dos estudantes indígenas, e logo em seguida veio o PIBIC-AE, que eu acredito que também fortaleceu as cotas da universidade. O PIBIC é uma política do governo federal de 2012, mas em 2013 nós já ajudamos a fortalecer essa política, implementando o nosso também. Em 2015 foi criado o processo seletivo quilombola. Em 2017, aí já é um reflexo do acesso que a gente tinha dado para os indígenas e que já estava implicando na permanência. Nós fizemos uma reunião com o movimento indígena e aí os dados foram apresentados de quanto os indígenas não estavam avançando nos cursos de graduação. Muitas reprovações.
E aí, então, nós pensamos em elaborar um evento com oficinas e debates para a gente pensar no que a gente poderia fazer para ajudar esses alunos a avançarem no curso, porque eles estavam ficando reprovados, né, com uma retenção alta já. E aí foi pensado numa formação inicial, formação básica indígena, que é o primeiro nome que foi dado. No que consiste, então, essa formação? É uma formação de 2 semestres. O indígena que entra na UFOPA, ele não entra diretamente no curso, ele entra nessa formação. Depois que ele termina os 2 semestres, aí sim ele segue o curso. Os componentes curriculares estão mais para frente, depois eu vou mostrar. E por que então que teve essa formação inicial antes de entrar no curso? Eles reclamavam que, principalmente nos cursos de engenharia, eles tinham muita dificuldade de avançar. Não conseguiu entender a linguagem técnica e, portanto, reprovar. E já estava comprometendo, assim, a política afirmativa da universidade. Então, foi criada essa formação com os componentes que eles, os próprios indígenas, disseram que seria interessante para eles avançarem e que eles necessitavam para se sentir melhor no permanente. Aí a gente criou a formação básica indígena. Depois, uma estratégia também que eu considero muito interessante foi as comissões setoriais de acompanhamento das zonas afirmativas, que funcionam por dentro dos institutos. A UFOPA tem 7 institutos, a gente chama de unidade acadêmica, instituto. Cada instituto desse tem comissões de ações afirmativas. Então, aquele aluno que está das políticas afirmativas que estão faltando muito na aula, não apareceram mais, reclamando muito, é papel dessas comissões de ir buscar, fazer essa busca ativa e saber o que está acontecendo. Essas comissões, elas funcionam muito bem, elas têm dados lugares, têm ajudado muito, inclusive, em relação à Bolsa MEC, né, que tem um prazo do governo federal, se os alunos estiverem reprovando e passando do tempo do curso, a bolsa é voltada. E aí, então, a gente tem, inclusive, pelas comissões ajudando esses alunos no sentido da bolsa. Em 2019, a gente instituiu uma política de ação afirmativa na pós-graduação. A gente seguiu um pouco a portaria do governo federal, que já teria cota na pós-graduação. A diferença nossa é que a gente inseriu quilombolas que a portaria não prevê, né? Ela meio que segue a 12.611 e aí a gente inseriu quilombolas. Então, a gente tem vagas, cotas em todos os programas de pós-graduação, a partir de uma resolução que a gente instituiu. Em 2023, a gente avançou e criou o Instituto de Formação Interdisciplinar e Intercultural. O Instituto é uma instância importante, porque o que a gente tinha até antes desse Instituto era uma diretoria de ações afirmativas que dialogava mais muito no campo dos serviços institucionais, sem ser pedagógico. Então, já existia um centro de formação interdisciplinar na UFOPA, e aí, em 2023, eles fizeram a conversão desse centro para um instituto. Ganhou força política, orçamentária, representatividade. Então, hoje, eu não sei quantas universidades têm instituto intercultural, mas nós, na UFOPA, a partir do ano de 2023, começamos a trabalhar. Só comigo, volta comigo. E aí, junto com a política, anterior. Aí, junto com a política, com a criação do Instituto, veio também a licenciatura em cultural indígena, que está em processo de consolidação. Agora pode falar. Ali, os dados da política afirmativa na graduação. Já passaram pela UFOPA 951 indígenas. No momento, nós temos 633 matrículas ativas. 170 já concluíram o curso de graduação e 148 cancelaram matrículas. O status dos quilombolas é menor por conta do que o processo começou depois, mas mesmo assim a gente tem um total de 752 quilombolas que já passaram pela universidade. A gente tem 561 matrículas ativas, 91 concluídos e 100 cancelados. Os dados dos negros, pretos e pardos também é bem significativo. Tem um número expressivo de negros que já entraram na universidade e já alguns concluíram o curso de graduação. Os dados dos negros, ele é mais, a gente não tem mais consolidado conforme tem indígena e quilombola, que a gente consulta pelo sistema. Esses dados que a gente tem aí já é resultado de uma pesquisa de mestrado que acabou de ser defendida. Pode falar.
Aí, e a diversidade indígena na Europa. A gente tem 21 povos, 4 povos falantes de língua indígena. Ali em cima, nessas bolinhas, nesses quadradinhos, são o nome dos povos. Grande parte desses povos são do oeste paraense mesmo, com exceção do povo Ayapi, que é do Amapá, e Ticuna, que é do Amazonas. Mas os demais povos são dos 3 territórios étnico-educacionais que a UFOPA recebe aluno, que é Alto Tapajós, Alto e Médio Tapajós, Baixo Tapajós e Bacia do Trombetas, que já pega um pouco na divisa aqui com os Maiuás de Roraima. Aí já estou finalizando. Em relação à permanência. A permanência, quando a gente pensa que a gente o acesso, né? A gente tem que a gente não consolidou, o acesso ainda não está qualificado, mas a permanência é o que tem nos prejudicado. Então, para acompanhar os estudantes e ajudar na permanência até a conclusão do curso, a universidade ela tem as monitorias acadêmicas, monitorias específicas só para alunos falantes de língua indígena. A gente tem a formação acadêmica indígena, que era a antiga formação básica indígena, só trocou o nome. A gente tem as comissões setoriais. Como ajuda também, a gente tem um restaurante universitário, não temos moradia universitária, mas temos auxílio de bolsas. Alguns pagam recursos do que mais uma bolsa as povos indígenas em quilombola chegam na universidade, até sair a bolsa permanente. A gente tem monitorias específicas só para indígenas, também uma formação inicial só para indígenas, acompanhamento para indígena e quilombola e as bolsas de auxílio. Aqui a estrutura curricular da formação que eu falei, que é só para os indígenas antes de entrar no curso de graduação. A gente tem esses componentes que foi o que os indígenas disseram que eram necessários para eles avançarem no curso. A gente tem introdução à metodologia científica, tecnologia, língua portuguesa, fundamentos da matemática, língua portuguesa 2, fundamentos da matemática 2, povos indígenas do Brasil, conflitos socioambientais, direitos humanos e direitos indígenas, pensamento científico intercultural, que é um componente curricular muito importante para pensar o que já foi discutido aqui sobre cultura, e os projetos, além das atividades complementares. Essa estrutura é só para os indígenas, para a formação que eles recebem. Pode passar. E aqui, dispositivos que a gente considera importantes. A gente tem um núcleo de acessibilidade que a gente incorporou na política, na diretoria de ações afirmativas, para também acompanhar. A gente tem a própria diretoria, que é uma instância importante para promover os debates e os diálogos institucionais e com as lideranças. A gente tem o Instituto Intercultural, o Fórum Integrado de Ações Afirmativas, a gente discute anualmente as políticas afirmativas da universidade. De lá saem demandas, proposições, reclamações, tudo que um fórum propõe, né? E a gente tem uma atualização do Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI, e ele deixou um pouco mais fortalecidas as políticas afirmativas, inclusive prevê, e já está instituída, a política de cultura da universidade. Eu acho que por aí também a gente consegue avançar. Pode passar. Aqui, já estou terminando, só mostrando umas fotos do como que a gente tem trabalhado no sentido de transformar um espaço mais acolhedor, um espaço com mais sensibilidade, embora nem sempre aconteça, em relação aos grupos que a gente trabalha. Na UFOPA nós temos uma presença muito forte de ribeirinhos, extrativistas. Nós não temos uma política específica para ribeirinhos e extrativistas, mas nós temos esse entendimento e essa visão de que eles estão mais em expressividade. Isso aqui é um folder de recepção de calouros nas 3 línguas, língua portuguesa, munduruku e uaiuai, para facilitar a comunicação. Pode passar. Aqui são os diálogos, e ali a gente tem avançado muito. A Copa vai implementar uma Afroteca, com recurso do governo federal, para discutir uma política também antirracista na universidade. A gente tem aquele último quadro, uma notícia que saiu
ali sobre a demissão de um professor após comprovar a prática de racismo na universidade. Então, foi demitido um professor no final de carreira já, mas foi comprovada a prática de racismo na universidade, então foi demitido. Pode passar. Aqui são movimentos por dentro da universidade. A universidade ela tem esse diálogo muito bom com as lideranças indígenas, quilombolas, com as associações. Eu acho que tem nos ajudado também a avançar e rever muito do que nós começamos já a trabalhar em 2010. Pode dar os eventos, os desfiles, os indígenas gostam muito de fazer desfile na universidade e fazer exposição. Aí a gente vai dando um apoio. Pode falar. Aí eu acho que era só isso, nem coloquei para contar, mas se alguém quiser, muito obrigada. Eu corri porque eu sei que a gente já está cansado. Bom, como todos vocês puderam observar, a intenção da mesa era para as colegas das outras instituições que participam do projeto processem no seu diálogo, né? Como estão as políticas de ação afirmativa, né, colega da UNI, da UNIFESP, da UNCOPA, como estão as políticas de ação afirmativa das instituições, e nas suas falas elas puderam trazer para a gente não só apresentar o que está sendo desenvolvido, como também os problemas, né, as limitações, em que avançaram, em que não avançaram, e quando os colegas trazem aí essa questão que diz respeito a bancas de identificação, isso me toca de uma forma muito especial, porque na experiência que eu estou tendo aqui no trabalho no quadro de políticas de ação afirmativa, a gente dialoga profundamente com o que você traz, José. A gente tem enfrentado várias dificuldades com essa limitação dos profissionais dentro da instituição, seja técnicos ou professores, em relação ao conhecimento da temática, das temáticas raciais, mesmo que seja indígena, já é uma tradição aqui, com o trabalho, como vocês puderam ver na mesa anterior, explicado pelo Marcinho, pelo conhecimento que vocês têm, já no diálogo com o Siquirã. A gente tem um avanço nas questões de políticas de ação afirmativa para indígenas, mas em relação às políticas de ação afirmativa para negros na universidade, ainda é muito limitado, né? A gente conseguiu, juntamente com o Marcinho e dois técnicos ligados à comissão vestibular da universidade, nós conseguimos em 2020 organizar, escrever e aprovar a primeira resolução que trata da questão da identificação, né? Então, a resolução 028, nasce em 2020, e uma das coisas mais emblemáticas para mim, como estudiosa das relações raciais, é o tempo que se gastou para a aprovação, para a discussão e aprovação dessa resolução, né? Foi gasto um dia inteiro, de 8 horas da manhã às 17 horas, para poder fazer a discussão da resolução 028. Né? No movimento negro, a gente costuma brincar. Quando é coisa de preto, aí tem sempre um monte de discussão, um monte de... Para aí, mas peraí, eu não entendi. Mas por que isso? Né? Tem sempre um mais. Então, eu acho que isso é sintomático, né, para o contexto do que é Roraima, né, desse estado. É um estado que nem se visibiliza, nem se vê como indígena, quanto mais se você somar aí essa tese que já existe de que não existe negro na Amazônia. Né? Então, a gente já passa a sofrer aí com situação. Mas a gente avança no sentido de ter essa resolução que vem tratando, que vem nos guiando na prática das comissões de identificação. É claro que nós tivemos aí 2 anos de pandemia, nós trabalhamos bastante, conseguimos fazer bastante, até por conta do acesso via tecnologia,
o que diz a normatização geral, que é que a Comissão de Ética e Identificação deve desenvolver os processos de formação nos seus serviços, né? Então, a gente tem um dos artigos dessa resolução é que a gente pode agregar novos colegas a partir do momento que esses colegas participem desses processos de formação. Então, tivemos a oportunidade de fazer isso. E estamos avançando também numa construção de uma resolução, tá bem que andando a prática de tartaruga, para pensar a política de ação afirmativa via projeto de guia de pesquisa e pós-graduação, no que diz respeito à pós-graduação especificamente, incluindo aí migrantes também, nessa nova resolução. No caso, uma acaba batendo assim, em alguns aspectos com a outra, mas a gente já está aproveitando que, depois de 4 anos vivenciando a experiência da resolução 028, a gente mesmo já tem algumas críticas a fazer e a gente quer fazer algumas modificações, né? Entre elas, o aumentar o quantitativo de pessoas que integram a comissão, porque a comissão atualmente é formada somente por 10 pessoas, e a demanda que aparece para nós, principalmente na época do vestibular, que é um período vestibular civil, que é um período que está todo mundo saindo de férias, desumando o trabalho. E nós tivemos a oportunidade, eu fui representar a universidade, não sei se vocês, alguém foi de lá, da Unicopa, num evento que teve em Brasília, que foi convocado pelo MEC, né, para todas as comissões de ética e identificação. Foi criado um grupo de WhatsApp, onde estão presentes todas as pessoas que participam mais na linha de frente das comissões de ética e identificação, e os debates são esses, que foram pontuados, né, a forma como se dá a decorrência, quem são os sujeitos que estão sendo atendidos, né, quais são os entraves que a gente vê, tanto no institucional, a partir dos marcos centrais na discussão de currículo, até a institucionalidade da coisa mesmo, quando você diz assim, que como é que vai ser essa questão do aluno indígena que precisa vivenciar o lucro, né? Eu digo, a partir da experiência do movimento negro, do movimento negro de base acadêmica, que já participei na Federal de Goiás, e aqui eu estou tentando, com alguns colegas negros, também instituir, como é que fica o aluno que precisa fazer o exame? Não pode vir para a universidade durante 7 dias ou 8 dias. Então, tem essas questões que são pontuais, né, que a gente vivencia ali no chão da realidade de se realmente implantar uma política de ação afirmativa em todos os níveis, né, para atender esses sujeitos de direito. Né? Os migrantes, por exemplo, é um desafio, um grande desafio para a realidade de Roraima, que é o Estado, né, volta em frente aí para a migração venezuelana. Então, a gente tem, e não é só migração venezuelana, haitianos, né, nós temos vários, uma situação de migração aqui que já antecede os venezuelanos. Então, só para fazer um pouco, socializar com vocês, não foi minha intenção fazer nenhuma fala assim grande, só pontuar um pouco da realidade do que a gente está vivenciando e atualizar a todos. Então, nesse momento, eu abro para o público, para que faça alguma pergunta para as 3 expositoras desse temático. Mas se quiser completar alguma coisa também. Eu gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Talvez todos devolver a palavra, né, em umas considerações finais, talvez retomando algumas linhas para seguir. Ah, sim. Não fala assim. Você só pode assustar, né? Nossa, foi muito contente esse momento aqui. Eu também, mas também sou universitária em Teoscópio, as universidades, mas eu tive a oportunidade, eu acredito que a minha oportunidade veio mesmo porque eu tive um bolsista lá em 2002. Então, eu tive
esse sonho presente, né? Eu estava dentro do ônibus, então eu pensei assim, um dia eu vou entrar dentro dessa universidade e vou ter aula. Então eu consegui, assim, ingressar pelas cotas, pelo Enem. Então, e aí eu vejo o quanto a universidade também está ampliando para a região sul de Roraima, né? Que é ali no Bahia, que é no Polo e tudo mais. Mas eu faço uma reflexão que é mais uma ferramenta que a gente, como foi colocado aqui, que é para o racismo dentro da instituição, dos cursos. A gente não tem, por exemplo, autores negros, a gente não estuda. Então, é complicado. Estou fazendo essa reflexão. Porque, assim, o meu curso, ele não tem ninguém negro no meu curso. Nem eu faço relações internacionais. Então, não tem mulher negra, não tem homem negro, então fica difícil. Enfim. Olá, boa noite. Eu me chamo Carla Beatriz, também sou do curso de Relações Internacionais da UFRN, sou mulher trans travesti, que é mais uma questão também que reflexão, quando a gente pega a questão de cota, de permanência e acesso a políticas públicas dentro da instituição. Porque quando puxamos dados do Brasil, nós somos, as pessoas trans, somos apenas 0,2% de todos os estudantes do Brasil, segundo os dados de 2017 a 2018. E dentro da instituição, desde 2019, quando eu entrei em 2019, eu sou a primeira travesti do meu curso, a primeira pessoa travesti do meu curso. E por que a Universidade Federal de Roraima não faz nada relacionado a isso? O que está faltando? Porque a problemática está aí. Eles estão pedindo que não existe. Segundo os dados da UFRN, se não me engano, de 2023, os dados apontam que são somente duas pessoas trans dentro de toda a instituição. Que dados são esses? Eu conheço mais pessoas trans aqui dentro. E se for só duas pessoas montadas segundo a universidade, cadê as contas? Por que nada está sendo feito? Porque quando se pensa nisso, acesso à permanência, principalmente a entrada, que já é barrada. Porque quando a gente fala em ensino superior, a gente fala do ensino fundamental, passa pelo ensino médio, que na maioria das vezes são discursos compulsoriamente, seja por discriminação da própria instituição de ensino ou pelos alunos que estão inseridos no meio. Então, a gente percebe que não é uma coisa de nossa medida superior, que é uma coisa de base mesmo, que é estrutural já dentro da nossa sociedade, e não temos outra opção. Se não estudamos, não temos trabalho, não temos lazer, não temos moradia, não temos um teto de comida para nos alimentar. Somos jogados automaticamente dentro de uma prostituição compulsória. Então, eu me motivo a falar isso na sua fala, como logo no início do slide, universidade para quê? Para que é a universidade? Eu entendo, eu percebo que a universidade não é para mim, mas eu estou aqui ocupando e reivindicando meu espaço como direito. Porque eu já sou filantropia por dentro da universidade, já fui assediada dentro da universidade pelos guardiões que trabalham ali, e nada é feito, como se nada acontecesse, como se fosse tudo uma maravilha. Porque a gente vê o curso de direito, o curso de medicina, majoritariamente composto por pessoas brancas, pessoas gays. E cadê as pessoas trans nesse curso? Cadê as pessoas trans nas universidades? Até dentro das próprias universidades, a qual vocês estão inseridos? Nesse sentido, também perguntar, mas no sentido mais de ajuda, o que poderíamos fazer relacionado a isso? Como poderíamos dar um passo inicial nesse debate também? Porque bacana, estamos incluindo as pessoas pretas, pessoas indígenas, quilombolas, PCC, e as pessoas presentes nesse contexto. Onde está? Aqui no nosso estado de Roraima, é o estado com maior taxa de índice de assassinato de pessoas LGBT, e muito maior quando voltamos para pessoas trans, para corpos trans femininos. Então, é mais nesse sentido de indagação e de revolta mesmo. Então, pedindo ajuda, um conselho que pode ser feito, implementado aqui dentro. E também nessa própria instituição de vocês, também é um sentido de inspirar e também pensar, né? Pessoas que estão caladas à margem da sociedade, vivendo na sua oportunidade deles jogadas como se fosse um lixo. É isso.
Mas alguém, uma última fala para a gente ir encerrando? Boa noite. Recentemente, um evento na Universidade Estadual, aqui em Roraima, foi promovido um edital da Universidade Federal de Amapá. Hoje, a Universidade Federal de Amapá flexibiliza o procedimento de ingresso para a população migrante, né? Exonerando aquele processo da revaga do estrangeiro, que na verdade é um processo bastante burocrático, que dava mais de 2 anos. Eu sou migrante venezuelano, estou aqui cursando mestrado no BDSOP, porém, lá fora, tem um monte de profissionais venezuelanos que não conseguiram, nem conseguem, por parte da documentação, revalidar seu diploma estrangeiro, né? E aí vem a minha inquietação. O Estado de Roraima, que na porta da entrada da migração venezuelana para o Brasil, que planos tem a fazer para flexibilizar esse mecanismo de ingresso, considerando que a população migrante venezuelana, na sua maioria, na condição de refugiado, carece da documentação para comprovar que são titulares desse diploma estrangeiro. Porém, existem outros mecanismos, as provas, o que a gente pode fazer, qual seria esse passo que a gente pode fazer para melhorar esse processo de ingresso dentro das universidades? Vamos falar? É uma pergunta bem rápida, que eu gostaria de saber, foi apresentado, eu acho que a Luzia, mas eu queria saber do ponto de vista da equidade de gênero, ou seja, como é que se coloca desse perfil, né, que entra pelas ações afirmativas na graduação, na pós-graduação, em termos de gênero. Né? E aí eu queria falar mesmo do gênero, o sexo masculino e feminino, porque uma das discussões que está em pauta agora é a equidade de gênero nas universidades. Né? Eu estou realmente muito feliz com essa banca, com essa mesa, predominantemente de mulheres. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, as bancas têm que ser minimamente conquistar a equidade nas bancas, nas ações afirmativas, e incentivar que essa participação tanto de pessoas trans, pessoas LGBTQIA+, pessoas negras, indígenas, né, mulheres, elas tenham condições de acessar de maneira muito mais da garantia dos seus direitos de acesso, considerando principalmente as condições de desigualdade de gênero, social, econômica desse país. Então, queria, se vocês tiverem mais ou menos uma ideia, não sejam dados concretos, mas vocês têm em sala de aula, então talvez possam falar sobre isso. Mais alguém para a gente encerrar? Pode falar. Então, boas questões que vocês colocaram sobre, porque nós falamos de uma perspectiva de ação afirmativa, e aí quando o nome dela, Beatriz, eu gostei, a Letícia traz algumas coisas, viu, Letícia, que nós apresentamos muito pouco aqui, nós vamos ficar devendo, que é essa coisa, essas práticas, né? Eu acho que quem trouxe um pouco mais esse encontro dele foi a Terezinha, que foi a menção lá do professor com racismo, né? Quando a gente discute a ação afirmativa, o que a gente tem descobrido é que a parte do recurso talvez seja a parte mais fácil da gente arrancar dinheiro público. Eu digo arrancar mesmo, que é o que geralmente a gente faz, arrancar, né? Disputar o orçamento. Então, assim, mas essa parte da convivência, a gente esbarra, a gente sofre muito. E assim, vocês viram que eu trouxe uma visão um pouco assim, histórica da Universidade Federal de Rondônia, mas trouxe um pouco mais de dados da licenciatura em intercultural. E aí é a partir desse lugar que eu vou falar. A gente tem a licenciatura em Educação Básica Intercultural, ela está fazendo 15 anos.
E quando a gente olha os estudantes, eles vêm 2 vezes ao ano no tempo comunidade, no tempo universidade. São mais ou menos 2 meses presenciais intensivos, né, de aulas. Quando você chega geograficamente, você já tem a segregação. Estudantes não indígenas para cá, estudantes indígenas para cá. Mesmo se você tem um espaço de convivência, é água e óleo, não se mistura. Então, assim, o que se faz? Aí a gente tem discutido algumas estratégias com os colegas dos outros cursos para chamar, a gente chama também. Aí assim, você vai provocando, mas não provocar não tem. E aí tem reclamação, sim, dos indígenas, desde situação de, por exemplo, de um grupo de indígenas estava numa lanchonete, uma funcionária da universidade chegou e falou assim, já estão gastando dinheiro da bolsa, né? Fiscal de bolsa, estão gastando dinheiro da bolsa. E foi, um bafafá danado. Mas assim, a gente percebe ainda que parece que é uma coisa menor, parece que não tem muita importância. Você tem que estar o tempo todo antipático ali, batendo essa porta para acontecer. Beatriz, que bom você falou. Porque tem que falar mesmo, tem que tensionar, as coisas são muito difíceis. Por exemplo, aqui uma coisa comum que nós falamos foi de ação afirmativa, a partir, por exemplo, a licenciatura em educação no campo, Libras, mas você sabe por que foram? Primeiro lá para a Unir, sabe por que foram esses 2 cursos? Porque lá no MEC, houve o que a gente chama de política indutora. O que é uma política indutora? É quando você põe esse tipo milho na vasilha e chama a galinha, é assim que o MEC faz. E aí o MEC diz, você quer colocar aí a educação do campo? Eu te dou 10 professores doutores, te dou um prêmio, te dou não sei o quê, te dou não sei o quê. Aí o povo vai lá e faz, porque nós temos uma Amazônia extremamente conservadora. Uma Amazônia não quer saber de sul, não quer saber de gay, não quer saber de trans, não quer saber de indígena. Quando diz aqui que não é um estado indígena, Rondônia não é um estado indígena para a maioria do povo que está lá. Entendeu? Então, assim, essas políticas, a minha esperança, lá na Unia, porque tem uma problematização do grupo trans lá também. Aí a gente sabia que a UNB, maravilhosa, a UNB está lá. Nem conta. A Unifesp lá em São Paulo. Agora, a nossa esperança é no PL da mulher 6x1. A Érica dele. Ela tem um PL e ela está brigando para que tenha uma cota, né, das pessoas trans dentro da universidade de estudo de graduação. A nossa esperança é esse PL, sinceramente. E aí eu penso que lá também não é fácil para a Érica Rico, também não é, mas eu acho que como ela está gigante agora, eu acho que é uma onda boa para meter a cara e quem sabe a gente consiga. Agora, os fóruns locais, eles precisam continuar. E aí, Franz, aconteceu uma coisa interessante na licenciatura intercultural. Na primeira turma de 50 estudantes, entraram 8 mulheres indígenas. Aí, no tempo comunidade, a gente ia para lá, ter um voto de confiança, mande sua filha estudar, mande sua mulher estudar, mande não sei o quê, papá. Foi aumentando. Depois da pandemia, a gente piscou o olho, daqui a pouco 50, que é a nossa entrada anual, são 50 estudantes. De 50, apenas 7 mulheres entraram. Aí a gente quase cai de novo. Eu digo, olha, não estou nem, vamos trabalhar com cota para as mulheres indígenas. Que isso, cara, bem? Porque você sabe que é bem complicado esse contexto das comunidades. Não, mulher não vai estudar não, porque não vai estudar, vai dar. Eu digo, pode ser que eu conte a nossa, porque a gente quer mesmo. Que seja. E aí, começamos a fazer essa discussão no movimento indígena. E a gente teve umas indígenas lá, que é dali, olha, é você. E aí a discussão foi, e a gente também nas comunidades. O tempo inteiro a gente faz essa conversa. E aí uma coisa bacana que está acontecendo agora, essa entrada, foi mais mulheres do que homens. E a gente lá comemorando. E assim, a gente não baixa a guarda, né? Então, assim, nesse processo que houve agora, nós fomos procurados por algumas meninas, mulheres. Olha, conversa com meu marido, professor, ele foi seu aluno, conversa com ele, para que eu possa estudar. E a gente conversa, né? E eu penso que a gente precisa estar atento a
esse balanço, essa equidade. A gente não pode cochilar. A gente tem que estar atento. E essas mulheres, o acesso é um ponto, porque a permanência é um Deus nos acuda. É dele o professor, e o professor nosso, lá da licenciatura intercultural, que faz cara feia, porque toda hora a mulher sai para amamentar. E aí tinha uma aluna que disse, professora, toda hora ele faz cara feia. Não, eu já vou do lado. Aí, professora, mas eu percebo que ele fica irritado na segunda, terceira vez que eu saio para amamentar meu filho. Eu digo, bota os peitos para fora dele não amar. E aí eu quero ver o que ele vai fazer. Ela está já fazendo. Então, assim, acho que ele preferia a E aí é um pouco isso. É das mães porque os colocam filho. Obrigada. Queria só falar com a Beatriz. Beatriz, eu acho que é boa a sua manifestação de Letícia. A Beatriz, não, é para a Beatriz mesmo. A Beatriz que eu estou falando. Beatriz, eu acho que é boa a sua manifestação e eu acho que é sempre bom quando houver oportunidade de manifesto, porque não toca, por exemplo, ano passado saiu um edital para mestrado em antropologia e arqueologia. Aí foi o primeiro edital que a gente já reservou vaga para travestis, transgêneros e transexuais. Então, na graduação, ainda não temos cota. Até porque lá a gente trabalha muito em diálogo com as representações. E essa demanda nunca veio da população LGBT para nós, assim como veio indígena, quilombola. Mas o mestrado, ele tomou essa iniciativa e foi reservado vaga. Então, eu acho que a gente começou bem e esse é o processo também. É demorado, mas funciona. E para outra moça, como é que chama? Letícia, vai ser sempre assim, infelizmente. A gente vai esbarrar como racista ou preconceituoso no espaço da universidade, porque a universidade ela é esse reflexo da sociedade que nós temos, né? Sociedade racista, preconceituosa. Ao contrário, ela tem que estar muito, assim, trabalhando numa via contrária. A gente estava agora em consulta pública com uma resolução para implementar uma política antirracista. A gente tem também casos de racismo lá, bastante. Tem tomado algumas iniciativas, essa da demissão do professor foi uma muito boa, que talvez pare um pouco esse manifesto moderno. E os cursos, a gente coloca sempre curso na temática étnico-racial, mas é difícil, né? Tem uma sociedade sempre foi preconceituosa e racista, e esse reflexo está dentro da universidade. Felizmente é isso, mas eu acho que um dia a gente vai superar essas práticas discriminatórias. Já foi aprovado. Eu queria então só dar uns dados para a França. Dos docentes efetivos na UFESP, 253 são homens, 182 mulheres. Dos técnicos, 128 são homens, 165 mulheres. Quando a gente vai para os cargos e funções gratificadas, olha o que a gente encontra. Os homens têm, em geral, CDs, que são os cargos com remuneração maior. É quase a metade. 31 homens com CDs e mulheres 18. A FG e FCC, aí inverte. Mulheres, 80 têm FGs ou FCC, e os homens, 62 que têm. Então, quem está mais nas instâncias de poder são os homens. Isso. Para a Carla Beatriz, eu também gostaria de falar que não só é bom você se manifestar, como é necessário. Porque algo que a gente tem aprendido muito com os movimentos sociais é que a gente precisa ouvir para saber como a gente pode atender. Então, lá no PESPA, por esse núcleo que eu falei, no AD, são várias coordenadorias, e tem uma que é sobre gênero, né? Onde a gente faz as formações, né, para os professores. Os editais, tanto para concurso, quanto para pós-graduação, por exemplo, eles estão começando a trazer essas reservas também, essas cotas.
eu não sei bem como está definido, né, por edital. Mas para te dizer isso, não dá para fazer sozinho, tem que estar no coletivo, o coletivo tem que usar a sua voz. Porque voz ninguém, não é uma coisa que a gente vai dar, você já tem que fazer uso dela. E a gente tem que realmente fazer esses enfrentamentos, e é sim para a universidade poder saber como responder. Tem que ser algo satisfatório. E é isso, eu queria agradecer mais uma vez. Bom, gente, só agradecer a presença de todos, a paciência, a gentileza de nós podermos estar aqui até essa hora, né? Foi um momento de muita potência aqui na fala, nas experiências da vida, né? Eu acho que cada uma dessa mesa aqui, da própria proposta em si, tentar um pouco se baseando no poeta, né? A gente está tentando escolher um caminho e um jeito de caminhar, né? Acho que é isso que a gente está fazendo. Obrigada, boa noite. Amanhã seguimos, vamos ter novamente mesas. Pela manhã vai ter o primeiro curso, à tarde o GP, e no final e a mesa de encerramento.